A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, do capítulo 17, versículo 11 a 19. Naquele tempo, aconteceu que Jesus, caminhando para Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem nós falávamos sobre o templo de Jerusalém, que estava sendo profanado, e Jesus tomou uma atitude enérgica e derrubou as mesas dos cambistas com as moedas e expulsou todos do templo. Porque ontem nós celebrávamos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma, que é a mãe de todas as igrejas. Hoje nós celebramos a memória do Papa São Leão Magno, que significa grande. Ele nasceu em Roma no ano 395 e foi eleito Papa no ano 440. Governou a Igreja num momento histórico exigente dentro do Império Romano. Havia heresia, invasões e violências. Sua pregação era muito rica em conteúdo doutrinal, porém falava de modo muito simples e numa linguagem de fácil alcance. Que ele continue intercedendo pela nossa igreja, que também hoje vive situações, de desconforto, de intrigas, de conflitos. Cada época tem suas características na história, e a igreja presente, vivendo 2000 anos, porque Jesus Cristo garantiu que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós cremos nisto. E o Evangelho de hoje retoma Jesus caminhando para Jerusalém, no evangelista São Lucas. Jesus está caminhando e ele passa agora entre a Samaria e a Galileia, como se fosse 2 estados, vamos dizer assim, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. É mais ou menos uma coisa parecida, só que é menor a extensão, não é? Toda a Terra Santa talvez seja a metade do Rio Grande do Norte. Mas a gente vê aqui que nesse caminhar, Jesus chegando a um povoado, 10 leprosos se aproximam de Jesus. E esses leprosos, naquela época, a lepra mantinha seus portadores afastados, distantes do convívio humano. Por isso que diz assim: eles pararam à distância.
mas eles gritaram, não é, para Jesus: Mestre, tem compaixão de nós. Então a gente pode calcular que eram 10, né, homens. Um era samaritano, que para os judeus era considerado inimigo, e os outros judeus, os outros 9. Eles demonstraram aí uma fé, né, admirável na pessoa de Jesus, né, que poderia libertar daquela miserável situação. Mas Jesus diz assim: vocês vão se apresentar aos sacerdotes. Estes comprovarão a veracidade da cura. Então, o que é que Jesus fez? Jesus simplesmente usou da lei, né? A lei dos judeus. Se você tomar o livro do Levítico, não é, do capítulo 11 até o capítulo 15, vocês vão encontrar aí toda uma legislação sobre a lei do puro e do impuro. Portanto, é muito importante a gente ler a Bíblia nesse sentido. Você lê o Novo Testamento, e o Novo Testamento ilumina o Antigo. A gente vai ao Antigo por conta do Novo, não é isso? Então, quando Jesus diz vá aos sacerdotes, é porque dizia assim, no capítulo 14 de Levítico, diz assim: Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura, escarlate e isopo. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra, e o declarará puro. Então Jesus se baseia aqui nesta lei antiga, né? E eles foram, só que no caminho eles ficaram curados. Mas o que é que diz o Evangelho? Apenas um voltou para glorificar a Deus, né? E fez isso em alta voz, a fim de que todos pudessem participar da sua alegria e também se conscientizar do poder de Deus que estava na pessoa de Jesus. Aquele homem se prostra diante de Jesus, ele confirma a sua fé, porque se ajoelhar diante de uma pessoa é porque reconhece a divindade e o poder da divindade. E ele faz com que os outros ouçam que ele está curado. Jesus foi quem curou. Jesus lamenta porque os outros não estavam presentes. Por isso que Jesus faz a coroação da cura, dizendo: levante-se e vá, sua fé o salvou. O que é que a gente entende por isso? Que não basta simplesmente ficar curado de uma doença, de uma enfermidade. É preciso a cura total, o perdão de todo o pecado, né? A raiz da doença está no pecado, e só Jesus que pode fazer essa cura, essa libertação. Nós que muitas vezes pedimos as graças, não só devemos agradecer, mas devemos também nos manter firmes no nosso caminhar com Jesus. Nós vamos rezar a oração do dia dizendo: ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e se alegrar na paz para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.